Jornal da Plano Santa Saúde, 30 anos ao seu lado. Segundo a AGU, um dos financiadores do transporte de manifestantes a Brasília mora na Baixada Santista. A equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro gastou mais de R$1.400.000 num hotel de Guarujá. Uma casa num condomínio de luxo em frente à praia de São Pedro pegou fogo hoje pela manhã. Hoje teve operação da Polícia Federal de combate aos crimes cibernéticos em Santos. Em Peruíbe, câmeras de monitoramento gravaram o furto de cabos de energia numa rua do bairro Oásis. O JT2 começou. A AGU, a Advocacia Geral da União, identificou 52 pessoas e 7 empresas responsáveis pelo financiamento do transporte de manifestantes para Brasília e pediu à Justiça do Distrito Federal o bloqueio dos bens, que somam mais de 6,5 milhões de reais. Na lista aparece uma pessoa da região e quem traz os detalhes para a gente é a Daniela. Daniela, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Na lista divulgada pela AGU aparece o nome de Fernando José Ribeiro Casaca, que, segundo esse registro da AGU, seria residente e domiciliado em um endereço aqui em São Vicente, na rua João Ramalho, onde eu estou. Mas pelo que a gente deu uma olhada aqui na região, viu, essa rua é bem comercial e no número indicado pela AGU funciona realmente um comércio e não uma residência. Segundo a apuração da nossa produção, Fernando José Ribeiro Casaca seria dono de um hotel em Santos. Caso o pedido feito pela AGU seja aceito pela Justiça, ele, assim como as outras pessoas e empresas identificadas como financiadores do transporte de pessoas que participaram dos atos golpistas em Brasília, poderão sim ter os bens bloqueados, que inclui aí imóveis, veículos, valores em contas bancárias, entre outros bens. Segundo esse pedido da AGU, essa quantia deve ser usada para repor os danos que foram causados aos prédios públicos, de patrimônio público federal em Brasília. Além disso, a AGU pode pedir ampliação desse valor aí de bloqueio, já que a contabilização dos prejuízos ainda não foi concluída e pode ser bem maior. A lista de pessoas feita pela AGU, Adriana, foi elaborada com a ajuda de dados da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e inclui o registro das pessoas e empresas que contrataram os ônibus fretados aí para o transporte dessas pessoas. Nesse pedido enviado à Justiça, a Advocacia Geral argumentou que a medida era necessária devido à gravidade dos atos golpistas e criminosos, que além de lesar o patrimônio público federal, implicaram ainda em ameaça real à democracia. E segundo o governo do Distrito Federal, mais de 1.000 pessoas foram detidas por participação nos atos antidemocráticos em Brasília. E boa parte dessas pessoas foi encaminhada à cadeia. É com você, Adriana. Obrigada, Dani. E o governo federal divulgou o detalhamento dos gastos em cartões corporativos da Presidência da República. A maior parte das despesas da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro foi com hospedagem. Só no hotel de Guarujá, os gastos passaram de R$1.400.000. E o Matheus Crossi está na cidade e traz mais informações para a gente. Boa noite, Matheus. Exatamente, Adriana. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Esses dados foram disponibilizados através da Lei de Acesso à Informação. Durante os 4 anos de mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou com os cartões corporativos mais de 27.600.000 reais. 13.600.000 desse valor foram destinados com hospedagem. Inclusive, eu falo na frente de um hotel aqui na Praia das Pitangueiras, a uma quadra da praia, onde por pelo menos 10 vezes parte da equipe dele ficou hospedada aqui. Só para contextualizar, durante o seu mandato, entre abril de 2019 a abril de 2022, o ex-presidente esteve 13 vezes na nossa região.
11 delas ele ficou hospedado no Forte dos Andradas. E com isso, a equipe ficou hospedada aqui 10 vezes. Cerca de 60 apartamentos foram utilizados. No total, os cartões corporativos pagaram mais de R$1.460.000 somente nesse hotel. Em uma das suas visitas, em janeiro de 2021, quando estávamos na pandemia, foram gastos somente nesse local R$312 mil. Parte da equipe também ficou hospedada em um outro hotel que fica na Praia do Tombo, a cerca de 1,5 km do Forte dos Andradas. Lá, em fevereiro de 2020, foram gastos R$140 mil. Além desses gastos com hospedagens, a comitiva do ex-presidente, pagando com os cartões corporativos, gastou mais de R$1.000 em um posto de combustível e em um mercado, em apenas uma única visita, foram gastos quase R$5 mil. Só para o pessoal de casa ter uma noção, segundo o decreto de número 5.355 de 2005, eles decretam que o uso do cartão corporativo é voltado apenas para efetuar pagamentos das despesas realizadas com compras de material e prestação de serviços. Mas depois que esses dados foram divulgados, a gente consegue ter uma noção de onde foram gastos. Lembrando que também teve outros gastos ao longo do país, como em uma única loja de laticínios, foram gastos mais de R$9 mil em uma única visita. Como eu disse, aqui na frente desse hotel, só para vocês terem uma noção, foram gastos mais de R$1.460.000. Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus. Bom trabalho. E hoje teve a operação da Polícia Federal de combate aos crimes cibernéticos. Segundo investigações, hackers invadiram o sistema de uma instituição bancária e depois pediram milhões para não vazarem o que foi acessado. Teve cumprimento de mandados de prisão em Santos e quem conta pra gente é o Mozart Dias. Boa noite, Mozart. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo que acompanha o JT2 desta quinta-feira. Sim, foram 3 mandados de busca e apreensão em Santos, tá? E nesses mandados, os agentes do GOI e também do DEIC identificaram dentro desses alvos uma pessoa que estava portando drogas para uso próprio. Então, essa pessoa também foi levada para a delegacia. De acordo com as investigações da Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, em parceria com a Delegacia de São Paulo, eles identificaram que esses hackers eles estavam exigindo dessa instituição bancária 50 bitcoins, que significa hoje mais ou menos R$5.200.000 para as informações que foram capturadas, no sistema de informação não fossem vazadas. Então, dessa forma, a delegacia, tanto de Brasília quanto de São Paulo, do estado de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, identificaram essas pessoas e esses 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado. De acordo com o Código Penal, 14 anos somando os crimes de extorsão e também de invasão de dispositivos informativos, essas pessoas podem cumprir além de multas. Adriana, é com você. Obrigada pelas informações, Mozart. E em Peruíbe, câmeras de monitoramento gravaram o furto de cabos de energia por volta das 5h30 da manhã na rua Antônio Roque Pereira, no bairro Oásis. Um dos ladrões foi flagrado escalando o poste sem o uso de escada. Eles levaram uma grande quantidade de cabos em minutos. A gente entrou em contato com a Electro, responsável pelo fornecimento de energia. A empresa disse que 5 imóveis ficaram sem luz até pouco depois das 10 da manhã. Ainda de acordo com a empresa, a ocorrência de furtos de cabos de energia em Peruíbe cresceu 233% entre os dias 1º e 11 de janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. E destacou que os furtos são praticamente diários. E a seguir, uma casa de 4 andares na praia de São Pedro, em Guarujá, pegou fogo. A Patriani traz para Santos o prédio mais tecnológico da Baixada Santista. Ele fica entre o Canal 3 e a Ana Costa, a 2 quadras da praia, no Gonzaga. Os apartamentos têm 3 dormitórios, sendo 2 suítes e ampla varanda gourmet.
É o único prédio do litoral paulista com fazenda solar e vaga para carro elétrico. E área de lazer, então, fica na cobertura, com uma vista maravilhosa para o mar. Conheça este incrível lançamento da Patriani em Santos. Quem compara, compra Patriani. Nesse verão vai dar diversão. Arena Praia e Companhia, a Tribuna, de 14 a 29 de janeiro, diariamente das 10 da manhã às 5 da tarde, na Praia do Gonzaga, Canal 3, em Santos. Atividades para todas as idades, palco com aulas de dança, quadras esportivas, futebol de sabão, brinquedoteca, atrações radicais e as novidades, realidade virtual voando por Santos e Labirinto. Vem curtir o verão com muita alegria. Hoje, por volta das 8h30 da manhã, uma casa que fica num condomínio de luxo na praia de São Pedro, em Guarujá, pegou fogo. As chamas se espalharam por alguns cômodos do imóvel que tem 4 andares. Num deles havia equipamentos de academia. As chamas se alastraram pelas escadas e provocaram destruição. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, incluindo uma da cidade de Santos. O fogo só foi controlado 1h30 depois. Ainda não há informações sobre as causas. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil de Guarujá interditou o local até amanhã, quando será feita uma vistoria para avaliar as estruturas. Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum tipo de benefício do INSS, uma boa notícia. O Instituto Nacional de Seguro Social mudou as regras para saber se o beneficiário está vivo. As mudanças já estão valendo e facilitam a vida de muita gente. Seu José está aposentado há 8 anos. Em 2020 e em 2021, ele não precisou fazer a prova de vida por causa da pandemia. Mas antes disso, teve uma vez que ele chegou a ficar uns dias sem receber a aposentadoria porque não renovou a prova de vida. Eu não tinha ligação a alguém para dizer assim, ó, tu tem que fazer. Eu ia no banco, recebia. Aí quando foi um belo dia, me cancelaram meu pagamento. Aí eu corri e falei, caramba, logo hoje, pago aluguel. Aí eu corri no caixa, mas falei, não, você tem que fazer prova de vida, tem que ter o cartão, tem que ter o seu CPF. Aí, ficou pro dia seguinte, eu voltei em casa, voltei no outro dia seguinte para poder fazer a prova de vida. Casos como o do seu José tendem a ser mais raros agora. Isso porque o INSS mudou as regras para a prova de vida de aposentados, pensionistas e outros beneficiários. Essas pessoas não precisam mais ir pessoalmente fazer a prova de vida. A responsabilidade agora é do INSS e o Instituto está usando a tecnologia para obter informações que indiquem que o segurado está vivo. O INSS começou a cruzar dados disponíveis dos governos e dos bancos. Comprovante de votação nas eleições, consulta médica no SUS, registro de vacinação, declaração de imposto de renda, emissão ou renovação de documentos oficiais como RG e CNH e até recebimento de benefício no banco com biometria estão valendo como prova de vida. Se o segurado não tiver qualquer movimentação durante os 10 meses seguintes ao aniversário, o INSS deverá notificar a pessoa por e-mail ou por carta antes de cancelar o benefício. Agora, como a responsabilidade passa a ser do INSS, é o próprio INSS que vai adotar meios de ir até o beneficiário. Então, por exemplo, nesses 10 meses depois do aniversário, o INSS não conseguiu os dados de movimentação, de qualquer tipo de movimentação, então ele vai notificar o beneficiário por meio de e-mail ou carta, e aí para poder fazer por meio eletrônico, pelo próprio aplicativo Meu INSS consegue fazer a prova de vida. Você vai na aba Serviços e prova de vida. E lá você ele vai te apresentar o passo a passo, você vai fazer a prova de vida por reconhecimento facial ou então por biometria. E aí está resolvido. Caso mesmo assim não tenha internet, não consiga, o INSS vai possibilitar um funcionário ou algum outro meio que vá até o beneficiário. Então o beneficiário não precisa se preocupar em sair de casa nem constituir um procurador. O próprio INSS vai dar alguma possibilidade de que ele faça a prova de vida sem que haja o deslocamento dele. A advogada que atua na área previdenciária faz um alerta aos beneficiários do INSS para que eles não caiam em golpes. É importante a gente sempre falar que o INSS não entra em contato com o segurado por telefone ou por WhatsApp. Tá? O INSS sempre vai usar os meios oficiais, que é a carta ou e-mail. Então, você recebeu algum comunicado do INSS, entre em contato no telefone 135 e confirme essa notificação. Nunca mande dados, nem coloque senhas, nem mande documentos por qualquer tipo de e-mail que não seja o aplicativo Meu INSS. É muito importante.
O seu José, que como mostramos no início da reportagem, ficou sem receber a aposentadoria uma vez porque não renovou a prova de vida, aprovou as mudanças. Facilita muito. Opa, a gente agradece. Além do seu José, muita gente deve estar feliz mesmo com a mudança. Mas vale reforçar mais uma vez o número da central de atendimento do INSS para o segurado que tem algum tipo de dúvida. O telefone, anote aí, é o 135. E o sol apareceu hoje de manhã. Será que ele volta amanhã? A gente não sabe ainda, você vai saber daqui a pouquinho no mapa da previsão. Mas agora a gente vê imagens ao vivo da Orla de São Vicente, do alto da Ilha Porchá, onde estão instaladas as nossas câmeras. A gente vê aí que o céu não está tão encoberto assim, já é um bom sinal que a gente vai mostrar daqui a pouquinho na nossa previsão. Vai dar sol provavelmente amanhã. E agora as imagens da Praia da Aparecida em Santos. A gente observa algumas pessoas praticando esportes, caminhando. E a gente está num calor bem atípico, um verão bem atípico, que está fazendo calor. As temperaturas vão aumentar nos próximos dias. Há previsão dos meteorologistas de termômetros passando aí dos 29, 30 graus. Uma boa notícia principalmente para os turistas, que estão passando aqui as férias na nossa região. E será que o tempo vai melhorar amanhã? O sol vai aparecer? É o que a gente vai ver então agora no nosso mapa da previsão. A previsão dos meteorologistas para essa sexta-feira é de sol entre nuvens logo cedo e pancadas de chuva ao final da manhã. Mas o calor aumenta, máxima de 29 graus em Bertioga. Em Santos, mínima de 24. Em São Vicente, os termômetros alcançam 30 graus. Para os surfistas, ainda não vai dar onda. O mar permanece bem calmo. Na Praia Grande, os termômetros atingem os 28 graus, mínima de 24. Nas cidades mais ao sul, o sol aparece, mas há previsão de pancadas de chuva. Máxima de 31 graus em Mongaguá. Em Itanhaém, mínima de 30. E em Peruíbe, máxima de 29 graus. No Vale do Ribeira, o sol também aparece. Máxima de 29 graus em Iguape e em Ilha Comprida. Na cidade de Cajati, a sexta-feira será de sol com pancadas de chuva e calor. Máxima de 34 graus e mínima de 21. E com a previsão de sol, quem está na Praia Grande pode aproveitar ainda mais a programação nas 9 arenas do projeto Estação Verão. Tem esporte, música e shows à noite com bandas regionais. O que não falta é diversão. Ah, o sol deu as caras finalmente. E para quem estava com saudade de um calor de quase 30 graus, foi difícil resistir a esse cenário. Teve quem pegou um bronze na areia ou se refrescou no mar. E se a praia já é uma delícia nessa época do ano, imagina só adicionar uma onda a mais, de alegria. No Boqueirão, aulas de dança fizeram muita gente relaxar a mente e agitar o corpo. Eu já danço todos os ritmos já há algum tempo. É inexplicável. Você esquece seus problemas, você é feliz, você tem mais, vontade de tudo. Você multiplica suas horas. É maravilhoso. A gente sente alegria, relaxa, junto com as amigas, dando risada. Isso é ótimo. Desafio que Gislaine encarou pelas filhas. Não é que ela se soltou na dança. Estava até difícil saber qual delas estava se divertindo mais. Eu tiro esses dias, a gente se volta para a família mesmo, que é para aproveitar e renovar a energia. Eu trabalho com criança, então já incorpora aí, vamos embora. É muito divertido que a gente consegue dançar em família. As atividades fazem parte do Estação Verão, projeto que acontece na cidade desde 2012. São 8 arenas ao longo da orla de Praia Grande e uma outra na Praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro Caiçara. Todas com programação esportiva e aulas de dança durante o dia e apresentações musicais com artistas da região à noite. A arena ela abre às 10 da manhã e segue até às 23. A parte de atividades esportivas começa exatamente às 10 e acontecem durante todo o dia, exceto do meio-dia às 14,
que é um momento mais quentinho e as pessoas vão para o almoço. E à noite, quando é 20 horas, começa o show e termina às 23. Em todas as arenas também tem quadra esportiva. E para quem prefere algo mais calmo, jogos de tabuleiro. E quem tem dificuldade de locomoção, estão disponíveis cadeiras anfíbias em algumas arenas. Para essa família de São Paulo, as férias vão ser inesquecíveis. O Pedro vai curtir a praia pra valer, com direito a banho de mar. Porque ela é boa, acessível. E tava louca pra entrar no mar? Uhum. Somos de São Paulo, né? E é muito importante, né? Porque faz parte da acessibilidade, né? A inclusão, ela começa aí, né? Quando você dá acesso ao cadeirante, né? Para ele participar da praia. Não adianta ele vir à praia e ficar apenas na areia, né? Porque para ele entrar no mar tem que ter a cadeira anfíbia, né? Isso é super importante. Legal. E todas as arenas do projeto Estação Verão na Praia Grande funcionam de quinta a domingo, a partir das 10 da manhã. Os shows com as bandas locais acontecem sempre às sextas e sábados, das 8 às 11 da noite. E hoje começaram as atividades na arena do bairro da Guilhermina, onde também foram montadas arquibancadas para competições esportivas. E a seguir, a Polícia Civil da região está sob novo comando. O delegado Luiz Carlos do Carmo tem uma longa experiência na capital e região metropolitana de São Paulo. E também, depois do intervalo, você vai ver que tem programação especial no Museu do Café, nesse mês de férias escolares. A gente volta já já. Confira as ofertas da Rede Crio. Fraldinha bovina a vácuo, R$ 38,80 o quilo da peça. Linguiça toscana sadia, R$ 20,90 o quilo. Cerveja Itaipava de 269 ml, R$ 1,99. Praia Grande comemora 56 anos no caminho do desenvolvimento. Com um novo pronto-socorro central, ampliação de escolas municipais e criação de mais vagas para alunos, entrega de unidades habitacionais, novos ecopontos e obras de infraestrutura. E mais, Estação Verão Show, arenas nas praias e caminhada dos emancipadores. Praia Grande, 56 anos, mais saúde, mais vida. A Chevrolet tem tudo o que você precisa para trocar de carro. Olha isso, temporada dos SUVs Chevrolet. Vem aproveitar um novo jeito Chevrolet de comprar carro novo. Olha só, Mionzeira, entrada reduzida de R$ 39.990. Taxa zero. E tem mais, vale combustível de R$ 2.000 na compra de um Chevrolet Tracker e Equinox. Não perca a temporada dos SUVs Chevrolet. Acesse o site ou passe em uma concessionária. O delegado Luiz Carlos do Carmo é o novo diretor da Polícia Civil na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Com uma longa experiência na capital e região metropolitana, ele falou sobre os projetos para a nossa região. Tem um compromisso público em melhorar a eficiência da polícia, a qualidade do atendimento. Mas, principalmente, como eu disse, investigar a macrocriminalidade. A macrocriminalidade, ela opera nas grandes regiões. Nós vamos deparar com criminosos que vêm fazendo a lavagem de dinheiro nesses setores, setor imobiliário, setor de transporte. Hoje, o que traz uma sensação de segurança são os crimes patrimoniais. O pessoal que tem um celular furtado, roubado, seu veículo, sua casa, seu patrimônio. Esses crimes, praticamente, eles precisam que a gente consiga, além de aumentar os índices de esclarecimento, conseguir fazer com que essas pessoas que vêm praticando esse tipo de delito, a gente consiga encarcerá-las. E como nós vamos fazer isso? Com as varas de execuções criminais. A cada 10 caras que praticam crime contra o patrimônio, 7 são reincidentes. Existe a possibilidade de ser inaugurada a Delegacia do Meio Ambiente. Essa delegacia ela é muito importante, e ela está sendo estudada. Existem muitas pessoas maltratando seus animais, abandonando os animais, então nós temos uma demanda muito grande na capital. E aqui também a gente tem, a polícia com certeza dá conta, mas nós precisamos de um serviço mais especializado nessa área. Então acredito que essa delegacia tende a sair. Também, se não sair, nós vamos criar um setor para combater esse tipo de crime. Agora uma correção. Ontem nós mostramos a prisão de um homem suspeito de uma tentativa de assalto que terminou com um policial militar baleado.
O crime ocorreu, na verdade, em São Bernardo. E a vítima, neste caso, era um sargento que sobreviveu ao disparo e não um cabo, que também foi baleado numa tentativa de assalto em Diadema. Ainda de acordo com a polícia, o homem que teve a prisão temporária decretada também é suspeito de ter atirado contra um guarda municipal de Diadema. E até 29 de janeiro, o Museu do Café, que fica no Centro Histórico de Santos, tem uma programação especial para toda a família. A garotada pode aprender sobre o café brincando. Tem exposições temporárias, arte e cultura para mergulhar na história. No local, também tem oficinas. No lugar mais nobre do museu, a história da cidade retratada pelas mãos de um dos artistas mais expoentes da pintura brasileira no século XX. 3 grandes telas de Benedito Calixto, né? Uma retratando Santos 1822, a outra Santos 1922, e temos também, né, a fundação da Vila de Santos de 1545, né, sempre sendo retratados por Benedito Calixto, e ainda temos também o vitral que foi desenhado por esse artista. Então é um local muito rico, né, de arte, de cultura, que que precisa ser visitado por todos. As 3 telas de Benedito Calixto, homem de muitos talentos que nasceu em Itanhaém, estão expostas no pregão. O local onde eram realizadas as operações de comercialização das sacas de café, onde vinham todos os corretores, né, credenciados, e ficavam ali sentados ali naquelas cadeiras, e tinham os fazendeiros por detrás fazendo essa comercialização, se comunicando através de gestos para falar vende, não vende, segura um pouco, né? Então fazer toda essa movimentação mesmo de uma bolsa de valor, que era a antiga Bolsa Oficial de Café, né? A arte que convida a admirar todas as outras riquezas do local. Então nós temos influência italiana, materiais franceses, então tem muitas influências, e isso chama muita atenção mesmo, até mesmo de estudantes de arquitetura, de especialistas, por conta dessa gama de ornamentos que tem dentro do próprio prédio. Hoje, essa família de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, não quis saber de praia. Explorar a cultura da cidade estava no cronograma de férias. Então a gente gosta de viver as coisas antigas e ver e etc. Mas claro que a gente gosta de uma praia também, né? Estamos numa praia também. Mas a gente foi na Pinacoteca e ficamos sabendo que tinha obra de Calixto aqui e acabamos vindo conhecer o Museu do Café, né? O que você gostou? Ali as pinturas, as imagens, obras do Calixto, né? Além da visitação geral no museu, que é sempre uma aula de história e uma verdadeira viagem no tempo, agora no mês de janeiro tem uma programação especial de férias, principalmente para as crianças. No segundo andar, o cafezalzinho foi preparado com todo carinho para os pequenos aprenderem um pouco sobre a história desse grão precioso. A criança pode conhecer um pouco mais sobre todas as etapas da produção do café, então elas podem, de uma maneira muito lúdica, né, colher a própria cereja do café, fazer a separação dos grãos, poder, né, se divertir conhecendo toda essa parte tão importante da própria bebida, né? O lugar está recheado de brincadeiras. A ideia é que o museu tenha espaços para toda a família. Tem brinquedos, que tem jogos educativos, que tem livros e que tem oficinas, né? Que a gente tem uma programação também especial com oficinas para poder atender esse público. E se você quiser tomar aquele café cheio de tradição e história, ou até aprender a fazer um como os baristas, não vai se arrepender. Você pode vir ao museu e conhecer esse mundo do café, né? Conhecer a bebida nas suas mais variadas formas, né? E temos também 2 exposições temporárias. Nós temos Feminino no Café, 1870-1930, falando um pouco, né, sobre 6 personagens mulheres que têm a sua importância histórica. Temos também Mundo em Rede, as telecomunicações e o café, que fala da importância das telecomunicações para o Brasil hoje ser o maior produtor e exportador de café do mundo. Eu
tenho um primo que ele é especialista em café em Araguari, Minas Gerais. Eu trabalhei com ele lá já, que sou técnico agrícola, né? Trabalhei com café lá também. Então é uma bebida de extrema importância pro mundo, na verdade, né? E o Brasil, na verdade, os pioneiros aí do café é o Brasil, Ouro Preto, né? Brasil, história e cultura, a gente tem que preservar isso daí, a nossa história, né? É muito legal. E o Museu do Café abre de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. E aos domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. O ingresso custa R$10. Aos sábados, a entrada é de graça. Crianças até 7 anos não pagam. O museu fica na rua 15 de novembro, número 95, no Centro Histórico de Santos. E o JT2 fica por aqui. Outras notícias você confere no G1 e no Globoplay. Lembrando que daqui a pouco tem o resumo do dia. Uma ótima noite para você e até já! Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado.